Senhor Jesus, Divino Mestre, com alegria nós aqui estamos de volta para mais uma jornada de estudos e trabalho na Tua Seara. Nós sejamos felizes nas nossas abordagens aqui na interpretação do Apocalipse. Agradecemos a Ti pelo ensejo, pela prerrogativa que nos permite aqui estarmos buscando aprendizagem, trabalho, potencializando o nosso progresso intelecto e moral. Que sejamos felizes também na vivência, no dia a dia, junto aos irmãos e à humanidade, colaborando contigo para serenar os ânimos, os corações daqueles que se encontram em desequilíbrio e em desespero. Que assim seja. Muito bem. Nós vamos então dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o versículo 18. O 17 nós terminamos na semana passada. Boa noite. Então, a partir do versículo 18, vamos então fazer a nossa leitura. Apocalipse, capítulo 21, versículo 18. Antes que você continue aí, qual página? É a página 93. 93? É o 17? É o 18. Ah, tá, você acabou de falar, perdão. Nada, tranquilo. O 18. Vamos lá. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Muito bem. O versículo 18, vamos aí buscar interpretação, diz o seguinte: e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então a fábrica, na verdade, nós estamos trabalhando aqui, analisando aí o muro, partimos aí da análise do muro, já alguns versículos, e depois vamos entrar na cidade. Então o muro representa a proteção. A proteção que, como vemos aí na cidade dessa Jerusalém que desce do céu, que tem 12 portas, o muro não é um muro de proteção apenas, é um muro de interatividade. Porque se tratando de evangelho, nós não podemos ser uma fortaleza inoperante, fechada em si mesmo. Nós vamos interagir com a sociedade, que é tema, inclusive, da questão 779. O mais adiantado auxilia o menos adiantado por meio do contato social. Então, a tônica da vivência do Evangelho, consequentemente do Espiritismo, é o contato social. Não mais aqueles movimentos de fugir do mundo, se isolar na montanha, ficar
flor de lótus no alto da montanha. A montanha para nós hoje é um ônibus lotado, dizia o Honório nos estudos dele. É a nossa montanha. Nós temos que encontrar tranquilidade no tumulto. É no ônibus lotado. É na confusão. Uma boa analogia. Porque nós vamos lidar com a sociedade heterogênea. Temos estudado aí que são 3 grupos complexos: os selvagens, os semi-civilizados e aqueles mais adiantados que são endurecidos, cristalizados no materialismo, no egoísmo. Então nós interagimos com um grupo social complexo e tem carência do Evangelho, carência da doutrina espírita. Porque, embora vivamos num país com uma maioria da população religiosa, mas infelizmente é uma maioria de uma religiosidade de superfície. São religiosos materialistas, de um modo geral, e buscam as riquezas do mundo. Inclusive tem determinadas correntes de protestantes que pregam exatamente isso, o sucesso do mundo. Então, nosso trabalho é um trabalho, inclusive Emmanuel, certa feita, comentou num de seus textos, que à primeira vista parece que é um trabalho acima das nossas forças, quando nós olhamos para o contingente espírita e o contingente que está ainda refratário às ideias de imortalidade, reencarnação e tudo mais. Então, a fábrica do muro, o que é que nós estamos trabalhando aqui com, basicamente sempre, bom, nós sempre aqui lembramos, Jerusalém é a mesma ideia da Arca de Noé, casamental. A Jerusalém que desce de cima é a casa mental daqueles que estão acima de nós. Elaboração daqueles que estão acima de nós. Nosso lar, por exemplo, que é uma colônia de regeneração, ela é a elaboração dos espíritos superiores. Mantida pelos espíritos superiores, que albergam espíritos arrependidos buscando a regeneração. Então ela está aberta para todos que se arrependem sinceramente. Um arrependimento que não é o de fachada, é um arrependimento sincero. Que são os espíritos que vão permanecer na regeneração da Terra, as almas penitentes. Alma penitente é espírito encarnado. Alma na conceituação espírita é espírito encarnado. Então Kardec faz essa distinção. Alma é espírito encarnado. Espírito é a alma que desencarnou. Então, segundo Santo Agostinho, no mundo de regeneração, a alma penitente vai encontrar a calma e o repouso e vai acabar de se depurar. Então, essa final de depuração, nós podemos ter uma ideia aqui, ó, no versículo 20, quando se fala da última pedra, 12ª, que é a pedra que vai finalizar a elaboração, a regeneração. Então é o detalhe. Ninguém na regeneração vai iniciar um processo de transformação moral. Regeneração para quem já está a caminho. E falta aquele detalhe. Nós podemos assim entender que as condições básicas para a regeneração são aquelas enunciadas por Jesus nas bem-aventuranças. São as condições básicas para a regeneração. Porque fora daquilo que ali está enunciado, vigora no coração o egoísmo, que é a causa de todos os males da sociedade. A delinquência, a discórdia, a violência. Isso no mundo de regeneração, de acordo com o fundamento espírita do livro Evangelho segundo o Espiritismo.
não estará mais presente na regeneração. Então é um mundo feliz. Concentração de Santo Agostinho. Então nós temos que acelerar o nosso passo. Então a fábrica, qual é o mecanismo que nós utilizamos no mundo interior para elaborar as obras, atitudes e ações? É o casal primordial, razão e sentimento, Adão e Eva. A razão aceita a ideia, por exemplo, a ideia espírita, que é uma ideia superior, que chegou para nós como revelação, mas não caiu de paraquedas. O contexto da sociedade já estava buscando alguma coisa. Quando se estuda lá o campo filosófico filosófico científico, no qual o Espiritismo se inseriu, já havia uma busca por aqueles valores que o Espiritismo traz. Então o Espiritismo foi uma resposta de uma busca já da indagação. Então ele não caiu de paraquedas. Porque a revelação ela não é desconectada. Vamos agora enviar para aquele povo lá uma revelação para ver se eles melhoram. Não é assim. Existe vai havendo uma busca de uma porcentagem menor da grande massa. Então, em função dessa porcentagem menor que está buscando algo mais avançado, então a espiritualidade, Jesus no comando, envia a resposta. Então, esse grupo menor vai como que fosse a locomotiva da evolução, que vai puxando o carro da evolução, e vai trazendo os outros. Por isso que o contato social é importante. E para nós espíritas, mais importante ainda. Porque nós vamos comunicar para as pessoas que nos observam, convivem conosco, a nossa condição de espírita pelo exemplo. As pessoas, elas deveriam pelo menos, porque nós não somos muito eficientes nisso, perceber nas nossas atitudes uma diferença de comportamento em relação à grande massa. Porque a sociedade ela é imediatista, né? Imediatista. Todo mundo quer uma solução para ontem. Quando segundo suas palavras no texto aí, vamos usar essa expressão, vem em dose homeopática, dependendo da necessidade de quem está buscando. Exatamente. A propagação do tema, né? Por isso que a espiritualidade investe em quem busca. Se nós não buscarmos, não fizermos um movimento de levantar o braço, nós não vamos receber. Tem que se fazer, como é que fala? Escolhido, né? E nós demonstramos que estamos buscando alguma coisa pelas disciplinas que nós adotamos. O empenho, a entrega, o sacrifício. E olha que o sacrifício que nós aqui realizamos para participar de uma reunião como a de segunda-feira é pequeno. Uma vez por semana. Não vamos achar que nós estamos fazendo grande coisa, não, porque... Também penso assim. Agora, mesmo assim, ainda tem muita gente que recalcitra, que não concorda com a disciplina, que discorda da disciplina, que questiona a disciplina. Mesmo assim. Então, esse é o grande problema. Nós somos indisciplinados na base. Gostamos muito de hierarquia, de coordenação, de regulamentos. Eu sou assim, ainda sou rebelde. Sim. Estou começando a me controlar agora, já na idade bem adulta. Aí é por isso que você passou por experiência, é por isso que as casas espíritas têm cisões, têm divisões, por causa de uma incapacidade de adaptação.
de desenvolver humildade. De desenvolver humildade. Esperar o tempo certo das coisas. Não, mas a pessoa quer atropelar. Ela acha que ela já tem condição de suplantar aquele sistema. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria melhor. Sem conhecimento algum da causa. É a falta da humildade na base. Porque quando a gente não conhece a causa, não vai também saber do efeito. Não. Por isso que as bem-aventuranças começam pela base, que é a humildade. Que é o principal atributo de Deus no reino do eu. É a base de tudo. Então o muro, a fábrica, então, é a conjugação, componente criador, o casal primordial que cria o nosso mundo interior, razão e sentimento. As ideias que eu adoto, que eu acolho, quem vai executar? Quem executa a ideia? Quem executa a ideia é a emoção, o desejo e o sentimento. Que põe em execução. E como é que nós adotamos uma ideia? Na pauta da lei de imitação. Na pauta da afinidade com quem expressa uma ideia. Por isso que nós somos convidados a ter Jesus como modelo e guia com muito empenho. Para nós não ficarmos repetindo erros daqueles a quem nós imitamos. Então, em João, no capítulo 8, se não me engano, é o 8... Emmanuel comenta esse versículo no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 12, a educação no lar. Ele vai dizer assim, João... Jesus conversando com os fariseus, ele vai dizer que os fariseus faziam vós também fazeis o que vistes junto de vosso Pai. Jesus falando com os fariseus. Aí os fariseus vão dizer assim, não, mas nós temos por pai Abraão. Aí Jesus, se tivesses Abraão como pai, fariam as obras que eu faço, porque Deus que me enviou. Aí ele continua, vós tendes por pai o diabo. Ele era homicida desde o princípio. Aqui, João 8, não estou achando aqui, que eu estou no versículo 6, né? No capítulo 6, né? Aí eu não vou achar mesmo. Aqui, eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Aí ele continua, aí 8:44, ele vai dizer, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a mentira o que é? Os sistemas filosóficos complexos. Sistemas filosóficos que nos desviam da verdade. As falácias, sofismas. Quem é o pai? O pai é a razão e o sentimento executa. O desejo executa. O materialismo, então, que é filho do egoísmo. Existe uma filosofia que permeia o egoísmo. Existe. O melhor, eu quero o melhor para mim, eu quero tudo para mim. Quem é que executa isso? O desejo. O desejo de ter, possuir, ou como diz aqui o texto da codificação, sambarcar os bens do próximo, proveito de si mesmo. Aí vamos gerando desigualdade, gerando
acumulando supérfluo, vai faltar o necessário para o próximo. Tudo isso é tema espírita. Se alguém fale alguma coisa, tema espírita. Aí ele continua, vai dizer que, lá no final do discurso, que antes que Abraão existisse, eu sou. 58. Antes que Abraão, porque aí eles foram naquela argumentação, aí Jesus vai dizer: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Aí os fariseus disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, e antes que Abraão existisse, eu sou. O homem é velho. Formou o mundo, formou a terra. Já era um espírito de alto quilate, formou a terra. Então esse muro aí representa a nossa irradiação, a conjugação da razão, pensamento, com emoções, com sentimento, que nós vamos alimentando e, em função das afinidades no mundo, com aqueles afinidades que mantemos, e vamos retroalimentando o sistema. O sistema. Então, difícil é quebrar o sistema, quebrar o paradigma. Porque nós espíritas, batemos no peito, quando lemos a questão 625, é nós. Jesus é um tipo mais perfeito. Mas nós vamos para a rede social, espalhamos ódio, e vai por aí afora, como nós temos visto. Então, é dificuldade. É dificuldade em vencer os impulsos do coração. Por isso que nós estamos estudando aqui Espiritismo com empenho. E não basta estudar, é pelo menos nas nossas tarefas da Casa Espírita, nós adotarmos as disciplinas. No nosso caso específico, eu sempre repito, e vou continuar repetindo: é assiduidade, pontualidade, espírito de sacrifício. Por quê? Porque eu preciso vencer o homem velho. O diabo, quem é o diabo? O diabo não é um ser que foi criado por Deus para percorrer a humanidade com o tridente, certo? Não. O diabo significa o opositor. Opositor a quê? A lei de amor, a lei de Deus. É o egoísmo. O diabo é a personificação do egoísmo. Então nós engendramos sistemas políticos, sistemas filosóficos, sistemas econômicos, para alimentar o nosso egoísmo. E a lei do mais forte. E as leis que existem para proteger os fracos. Então, à medida que o homem vai avançando intelectual e moralmente, as leis também vão avançando. Não é isso que dizem os espíritos na questão 806, que trata da desigualdade social, que não é lei da natureza, é lei do egoísmo. Então, aí na resposta, eterna somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Então, a desigualdade aqui, que é uma distorção da lei de igualdade, que é o fundamento da lei de amor, justiça e caridade, e é por isso que na regeneração, o mundo regenerador, ele é regido por uma perfeita equidade social, porque a equidade é fruto da lei de amor, de justiça e de caridade. Onde se pratica a lei de amor, de justiça e caridade, o resultado social é a equidade. Porque desigualdade social só existe em mundos inferiores. Mundos superiores, mundos regenerados, existe a desigualdade do mérito, hierárquica. E os espíritos, avançados intelectual e moralmente, não precisam acumular bens. O acúmulo é do saber, do engrandecimento da virtude, da prática do bem.
Então é por isso que a equidade vai se instaurar naturalmente. Porque os espíritos que mantêm a desigualdade, se não quiserem se transformar, não quiserem amar o próximo, fazer o bem, eles vão ser transmigrados. É um movimento que já está acontecendo. Então nós temos que, por isso que nós voltamos a dizer, as bem-aventuranças são condições básicas para a regeneração. Porque quando a gente estuda, por exemplo, tanto o Evangelho segundo o Espiritismo aqui, o capítulo 3 de 17, quanto Emmanuel no Pão Nosso, capítulo 44, que ele fala do futuro, que os canhões serão transformados em arados, não haverá penitenciárias, não vai precisar de juiz, de polícia, isso é na regeneração. Nem muros. Oi? Nem muros, né? Nem muros, nem cadeado. Jesus já nos apresentou, né? A partir das bem-aventuranças, já. É. Então vai prevalecer o quê? A misericórdia, a compaixão, pacificação, a mansuetude, a humildade, coração limpo. É isso que vai vigorar. Então a questão 806 aqui, ela é uma questão que serve para nós para estudarmos muitos aspectos da lei de Deus. É da lei da natureza da desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Eternas, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Ou seja, lei de desigualdade não é lei eterna, então ela não vai prevalecer. Desaparece. Porque a lei de igualdade é princípio divino. Somos todos iguais, criados iguais. Temos os mesmos direitos, as mesmas necessidades, os mesmos deveres. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. E restará apenas a desigualdade do merecimento, que não implica em desigualdade social, repita. É a do mérito, é o elemento que vai ser, por exemplo, o governador da cidade. Mérito. O mais sábio, mais avançado. Aí ele vai ter mais regalia para dizer, não. Quando estudamos o nosso lar, o governador de nosso lar tem mais regalias que os outros. Alguém já viu isso lá? É o que mais trabalha. Mais trabalho. Porque o espírito evoluído não se cansa de trabalhar. O descanso dele é o trabalho. Igual hoje mesmo eu estive vendo um documentário de posso dizer, um ícone da bondade aqui no Brasil, o Betinho. Ele era uma filha, ele fininho igual uma vara, promovendo a fraternidade entre os brasileiros, né? São os irmãos que estão instaurando, chamando para a regeneração. Exato. Convidando para a regeneração, são os expoentes. Expoente mesmo. Nós temos vários aí na sociedade, vários aí chamando para preservar a natureza, ou vocês acham que vai ter devastação ambiental na regeneração? Não vai, porque não vai ter consumismo. Porque aqueles que assambar com os bens da terra vão ser degradados. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler lá? Quando você olha aí, no Evangelho também tem um capítulo, que eu não lembro o nome, que fala mais ou menos assim, que se pegar toda a riqueza do mundo e dividisse a população em partes iguais, logo nós voltaríamos à situação atual por causa do egoísmo. Por causa do egoísmo. Por causa da imperfeição moral. Da lei do mais forte, do mais esperto. É por isso. Mas quando todos os espíritos da Terra forem bons, que é a condição da regeneração, então não vai ter esse problema. Então aqui no capítulo 9, no item 5, eu repito muito esse tema, porque é um tema que geralmente as pessoas pulam isso, que desagrada. O Kardec aqui desagrada, vai dizer assim, ó. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra.
tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Todos temos necessidade da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Esse discurso aqui agrada? Não. Por isso que é pouco lido, isso é pouco lido, é pouco comentado. Promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito da expulsão dos maus. No original francês, a palavra expulsão aqui foi traduzida para afastamento, mas o original é expulsão. Aqui, Kardec é claro. Certo? Agora, mundo ditoso. O que é mundo ditoso? Porque, tal condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. O que é mundo ditoso? Pelo menos para Allan Kardec e Santo Agostinho, que escreveram aqui no... Santo Agostinho ditou a mensagem, Allan Kardec concordou com ela, e ele então conclui o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, é o item 19, conclusão, progressão dos mundos. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao em que se acha hoje, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, na Terra hoje, nós temos aspectos da regeneração sendo elaborados. Mas no todo, é mundo de expiação e prova. Quando no todo não existir mais carência, miséria, pobreza, no todo, não tiver ninguém em expiação, então o mundo será um mundo de regeneração. Então isso é certo? Mas a expulsão do mal, se uma pessoa sem o conhecimento do Evangelho, ela vai imaginar que o mal é sempre o bom. Exatamente, sempre o outro. O mal é quem é egoísta na base. Pois é, a gente é egoísta porque pensar que no mas na verdade nós estamos inseridos no contexto, né? Se a gente não tiver uma visão ampliada, falou também, estou inserido nesse mal aí. Estudando, por exemplo... Posso ter degradado também. Estudando a ação e reação, o mal, o que é o mal segundo o Druso? É o bem exclusivamente para si mesmo. Lá no egoísmo. O mal é o bem para si mesmo. Então o mal não é nada místico. Quando eu me entrego ao egoísmo, eu vou desenvolvendo o mal. Onde que eu vou desenvolvendo o mal? No íntimo. Que vai se expressar em ações no mundo. Então, essas ações que eu expresso pela minha maldade, vai servir de instrumento da justiça. No mundo de expiação e prova. Então, enquanto houver necessidade de expiação e prova, enquanto houver necessidade de expiação, haverá presença dos egoístas. Quando aqueles que começam a reencarnar um número maior de pessoas que não merecem expiação, você então vai ter que retirar os egoístas.
Não faz sentido no mundo. Aí você vai atraindo os bons, porque também a questão da reencarnação dos bons e saída dos maus também tem o componente da nossa atração. Depende isso está na questão 1018, no Livro dos Espíritos. À medida que nós vamos nos transformando, vamos atraindo os bons e vamos impedindo a chegada, a permanência dos maus, a 1018. É uma comunicação de São Luís. 1018, quer ver? Não, 1019. Então, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça. Farão como? Não é por decreto, não é por tomada de poder. Eles não vão organizar uma legião e vão sair de espada, não. Farão pelos seus atos, seus exemplos, suas atitudes. Naturalmente, pelo que eles vão praticando. É como uma anotação minha aqui, né? Primeiro nós temos que vencer os nossos inimigos, né? Que são egoísmo, orgulho, hostilidade, prepotência, ignorância, sensualidade, ciúme, vingança, indiferença, etc. Quer dizer, que está dentro de nós. É dentro de nós, a causa de tudo é interno. Nós temos que vencer a nós mesmos, não é o outro. Aí continua. Esse que é o problema. Farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então a felicidade é uma consequência natural, lógica, do amor e da justiça. Do amor e da caridade. Consequência natural e lógica. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos. E dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, há um movimento natural de atração, eu estou atraindo, com a minha posição interna no dia a dia, o muro aqui, ó, razão e sentimento, minha vibração, eu estou atraindo uma natureza de espíritos. Espírito de uma certa natureza. Eu estou atraindo. Certo? Se eu estou na pauta do egoísmo, da inferioridade moral das paixões, estou atraindo espíritos dessa natureza. Vai ser permitido? Vai, até o momento em que não for permitido mais eu estar na Terra. Porque quando eu desencarnar, aí eu já vou ser expulso. E comigo vão aqueles que estão afins comigo, gostaram dos meus exemplos, gostaram das minhas ideias, gostaram do que eu pratiquei na Terra. Jesus disse que o joio e o trigo têm que crescer juntos, depois vão ser atados em moles. Pela força magnética da atração, nós vamos nos sintonizando uns com os outros, estabelecendo conexões magnéticas, e quando desencarnamos, nós nos reunimos. Assim que funciona. É uma lei física. Sinto muito. O que você vai fazer? Então existe um movimento que depende de mim, mas os espíritos que coordenam o progresso não podem ficar dependendo da minha boa vontade. Se eu estiver meio devagar, eles me tiram do mundo. Eu vou desencarnar, eles me tiram do mundo. Eu vou para outro mundo. No meu lugar entra um bom espírito. É um bom espírito que vai entrar, não é espírito superior, não, é bom espírito. Porque a condição para o mundo ser feliz é ele ser habitado somente por bons espíritos. E já o bom espírito já imprime no mundo o bem, o amor, a caridade, nas leis, no sistema político, no sistema econômico, no sistema filosófico, na religião, em tudo. É natural. Não adianta achar que vai conseguir, que a própria vibração sua, a espiritualidade já conhece. Sim.
né? Já enxerga, né? Igualzinho Jesus, né? Chegava e pedia, Jesus. É. Ele olhava e já via o Espírito lá na frente. Estava mesmo a gente. Sim. Desencarnado. E ninguém pode. Não adianta eu falar igual aquela moça, né? Não, apontou pra mim, Não. eu melhorei. Que não- Não adianta essa fala. Nosso lar. Não adianta essa fala, porque o sentimento é que vai. É o sentimento. Nós mesmos, né? Nós- É porque não se pode esconder uma cidade debaixo de um alqueire. É uma lei natural, ele não consegue esconder o estado de espírito. Não adianta, a gente pode esconder no corpo, esconde muita coisa. Isso é natural em nós ainda. Esconder muita coisa. O esquecimento do passado e até coisas conscientemente nós escondemos mesmo. Mas na faixa da regeneração para frente, Aí não tem jeito. nós vamos ter sistemas que vão analisar pensamento, gente. Nós temos uma tomografia que faz a varredura. Nós vamos ter sistemas que vão fazer varredura dos sentimentos, dos pensamentos. Então não tem como esconder. E a mediunidade vai se expandindo. Então nós vamos começar a ouvir os pensamentos, escutar os pensamentos. Tem um contato maior, né? Através As memórias também. Não é isso que os Espíritos dizem aqui, que tem mundos em que só... Aqui no livro dos Espíritos, tem mundos em que só um pensamento mal já é um absurdo. Está aqui no livro dos Espíritos. Porque eles sondam os pensamentos. Então nós estamos nos preparando para isso. Então quando a gente fala nas disciplinas, pontualidade, assiduidade, isso é um movimento para a gente desenvolver uma outra natureza de hábitos. Que é a disciplina do pensamento. Disciplina do pensamento. Então, uma reunião mediúnica, nós ficamos aqui de 19h40 às 10 da noite, praticamente, não é isso? Até acabar envolvidos com o estudo preparatório, depois com prece, mentalização de quadros positivos. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos bombando os pensamentos, aprendendo a estabelecer um clima diferente. Aí nós já começamos ao invés de chegar aqui e ficar naquele esforço para evitar certos pensamentos, a gente já começa a fazer um movimento contrário, a levar o clima para lá. Então a gente já começa no dia a dia pensar melhor, emitir bons pensamentos, de forma natural, sem misticismo, Vai educando. sem parar de fechar o olho, vou fazer uma prece aqui. Você está vendo uma confusão ali no ponto de ônibus ou no trânsito? Precisa de você fechar os olhos, fazer uma prece. Você de olho aberto mesmo, você vai mentalizar e emitir uma vibração nele. Então é tomar o gosto de criar um novo clima e levar isso para onde você for, em vez de ficar brigando aqui. Então o médium, muitas vezes o médium briga com os coordenadores. O coordenador lá é muito rigoroso. Mas ele não entende o benefício do sistema da disciplina que ele vai ganhar no dia a dia. Não entende, ainda não conseguiu perceber. E quando a gente, às vezes, no dia a dia vai, que é natural, você escorrega lá num pensamento complexo, você já na mesma hora, você já, opa, preciso retificar isso aqui, não está de acordo. Então nós vamos melhorando naturalmente, de forma serena e tranquila. A lição de fonte viva é isso. E isso é o muro. E a fábrica do seu muro era de jaspe. Então o jaspe é uma das pedras aqui importantes que vai compor. Então nós estamos falando de uma pedra, é um fundamento básico, indestrutível, vamos colocar. A ideia é a indestrutibilidade, a firmeza. Dureza no sentido de firmeza, determinação, empenho. Então nós, por exemplo, no nosso caso aqui
da defesa de uma reunião mediúnica, nós temos que disputar a honra de estar numa cadeira dessa aqui. É disputar. Porque é um trabalho que exige mais, 1h30. Nós aqui estudamos 40 minutos, depois é 1h30 de prática mediúnica. Então é uma oportunidade de 1h30 exercitarmos algo bom, diferente da tônica do mundo. E que nós vamos ter que conversar sobre futebol, conversar sobre política, senão vai ser um elemento azedo, fora. Não, eu não posso conversar sobre isso não, porque tem reunião hoje. Não, isso aí já está fora de... Tem que saber conversar e não entrar naquela linha da complicação. É isso que Jesus fazia? É não se envolver, né? Não se envolver na vibração, no se sentimento que está sendo ali, levar na esportiva, na brincadeira, tudo. E vai sair de fininho. Sai de fininho. Por isso, demorar muito, começa a surgir... E André Luiz mesmo que fala isso, né? De modo geral, na Terra, as conversações não conseguem manter 5 minutos de conversa edificante. Você está numa roda de conversa, você está querendo manter um tom ali adequado, 5 minutos acaba aquilo. Pode notar. Que é a tônica. Mas nós somos informados, o povo lá não é. São desinformados ainda. Nós é que temos que levar para ele. Como é que nós vamos levar? Exemplo. E vai ver, aquele cara ali não gosta de falar palavrão, já notei e tal. Né? Aí já vai começar a se moderar, você está entendendo? Automaticamente. A pessoa percebe. Né? Percebe. Vai perceber. Então, é isso, é o muro. E a fábrica do seu muro, a fábrica é elaborar. A fábrica, nós estamos falando aqui de elaboração. É interno. A fábrica. Conjugação de ideias com emoções. Ideias com emoções. Com desejos, sentimentos. Esse é o símbolo da queda do Adão. Adão é a razão. A razão não cai. A razão não erra. Quem arrasta a razão para o buraco? E aí existe toda essa questão de reduzir o assunto para a relação homem e mulher. Não. Eva simboliza sentimento. Sentimento, emoção, desejo. Estamos falando de casamental. Estamos falando de mundo interior, de razão e sentimento. Símbolo. Não tem nada a ver com homem e mulher. Porque o espírito não tem sexo, ele reencarna homem ou mulher de acordo com a necessidade. Naquele tempo ele não sabia, hoje nós sabemos. Então o que arrasta a razão para a complicação é o sentimento, o desejo. Esse é o símbolo. Então Eva representa o desejo inferior, as paixões é símbolo, não é mulher não, gente. Esqueçam mulher, esqueçam homem. Instâncias psíquicas. Instâncias psíquicas. O sentimento aí vem acompanhado do instinto, né, Júlio? O instinto é embrião do sentimento. Porque, Evangelho segundo o Espiritismo. A gente toma decisões equivocadas porque o instinto está... Os instintos são a germinação e os embriões de sentimento. Tanto o egoísmo, tanto a paixão, quanto a virtude. E o instinto é bom, é a pedra fundamental, básica, boa, está na questão 907. O instinto é bom por natureza. Ele é corrompido. Quando é que ele é corrompido? Está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Quando a razão se corrompe, a razão, aproveitando aqui o assunto, a razão concorda com os 10 mandamentos. Vamos colocar assim em termos didáticos. A razão concorda com os 10 mandamentos. Certo? Lá os espíritos mais da terra que estavam ali em contato com Moisés nas tribos, que ali nas tribos tinha os espíritos da terra e os que vieram de fora, misturados ali nas tribos. Então tinha os que vieram
por queda, porque não quiseram praticar lá, e os da terra que estavam subindo. Então, o que não quer praticar o amor desce para ajudar o que está subindo. Desce para o mundo primitivo. Desce apenas em termos de ambiente social, não em termos de evolução, que o espírito não retrograda. Então aí o Moisés, que era carismático, poderoso, médium, liderança extraordinária, escolhido por Jesus, sobe o Monte Sinai, recebe os ensinamentos, põe na tábua, desce. Aí ele, com o seu carisma, com o seu poder mediúnico extraordinário, ele sensibiliza aqueles novos. Esse é o meu líder, esse é o... Então, por aquela atração magnética, que maravilha os 10 mandamentos. A razão homologou, concordou, mas aí o desejo tem que concordar. Ele tem que parar de cobiçar a mulher do próximo. Ele tem que parar de matar, porque matar e morrer era tônica para a sobrevivência. Parar de adulterar a lei, furtar. Porque o furto é a lei de buscar o melhor para si, lei de conservação. Os animais furtam o tempo todo na natureza, pode observar, eles furtam do outro, desenvolvimento da lei, da busca pelo melhor, da lei de conservação. Então, quando nós concordamos com os 10 mandamentos, o desejo grita, um movimento oposto, nós ainda não somos capazes de vencer aquele desejo, nós cedemos ao desejo. Mas acontece que para o espírito que está subindo no novo, é natural. Ele ainda vai precisar de tempos, metade de um tempo, para poder vencer o instinto básico, transformar em sentimento. Já o que veio transmigrado, ele já veio viciado. Então ele está reciclando. Ele que trouxe a lei. Então ele está reciclando. Então, às vezes, como ele já tem um desejo sofisticado, de outro mundo, que ele não sabe explicar muito bem o que é, tem saudade lá do outro homem, ele continua na tônica dele. Aí nós vamos ter os dominadores, os reis que tomavam a força, o poder, e vai por aí. Então, quando a razão... Então, só existe esse movimento de erro quando a razão já concorda com... A lei está escrita na consciência. O que significa isso? Que eu já concordo. Que às vezes o elemento passa várias existências para concordar. Para concordar. Várias existências para concordar. E depois ele vai várias existências para praticar. Por isso que demora. O progresso é lento. A questão 365. O progresso é lento. Então temos que ter paciência. Temos que ter paciência, porque o espírito não é reconhecido por domar as inclinações más. Estamos falando disso, que é o instinto. O que é uma inclinação má? É um hábito que nós desenvolvemos, que alimentou um desejo, que alimentou um sentimento de forma repetitiva ao longo de várias existências, que, nas palavras de Emmanuel, se tornou uma rotina de hábitos. Que é o hábito? Uma rotina de reflexos. É uma lei que nós desenvolvemos, que impõe constante indução à rotina. Uma esteira de reflexos. O hábito é uma esteira de reflexos que impõe uma constante indução à rotina. Pensamento e vida. Pensamento e vida. É o capítulo 20. Então a gente transforma um instinto de conservação que é natural, que é bom, que é útil, em egoísmo. O egoísmo vai gerando as expiações e as expiações. As provas são naturais. Vai gerando as expiações por causa da desigualdade social.
Então instaura-se expiação na terra, cujo ponto o ponto marcante, que é o único ponto, que é o maior chaga da humanidade, é o egoísmo. E os espíritos ensinam isso. Então isso não é lei da natureza. Lá na questão 806. O egoísmo, aliás, não é lei eterna. Desigualdade não é lei eterna. O egoísmo, ele se assenta numa lei da natureza distorcida. Porque no reino animal não tem egoísmo. Egoísmo desenvolvido na faixa da humanidade. No reino animal não tem egoísmo. Tem atendimento de uma busca natural. O animal quer o melhor alimento, ele quer o melhor território, ele quer o melhor parceiro instintivamente, inconsciente. Embora ele já tenha um raciocínio embrionário. Porque, por exemplo, leões, elefantes, lobos, canídeos, felinos, leões principalmente, cetáceos, baleias, golfinhos, eles já elaboram estratégia. Eles encurralam em grupo, então existe um comando, eles raciocinam, mas ainda é embrionário. Mas para atender a necessidade, não é para sofisticar. Nós vamos vamos ali agora, vamos acabar com aquele grupo de hiena ali, porque não vou com a cara daquelas hienas. Não é assim não, ele vai por necessidade de sobrevivência. E o homem, quando chega na faixa da humanidade, milhões de anos lá para frente, o princípio inteligente traz isso no seu arcabouço. Não é está dito aqui no Evangelho? Em suas origens o homem só tem instintos. Qual que é a origem? Princípio inteligente, reino animal, hominal e racional, porque até, segundo André Luiz, nós só adquirimos o título de homem 200 mil anos atrás. O que nos diferenciou nessa época, que nos deu o título de homem? Pensamento contínuo. Pensamento contínuo. Que até chegar nesse momento, o pensamento do homem ainda não era contínuo. Era um animal na faixa humana, princípio inteligente na faixa humana, mas ainda não espírito formado, pleno, capaz de desenvolver a razão e o sentimento. André Luiz trabalha isso muito bem lá no Evolução em Dois Mundos. 2 pontos lá, uma da psicografia do Chico e outra do Valdo Vieira. Aí, quando a razão começa a desenvolver, 200 mil anos, começa a abrir a razão, certo? Mas aí tem desenvolver vocabulário, desenvolver alfabeto, nomear as coisas, aí chega num determinado ponto, que aqui 3.260 anos atrás, com a chegada dos 10 mandamentos, então instaurou-se na Terra a possibilidade da regeneração. Os 10 mandamentos. Porque se a humanidade tivesse concordado com os 10 mandamentos e praticado, estaríamos na regeneração 3.000 anos já. Não, mas eu não quero. Eu quero continuar matando, invadindo, conspurcando. Expiação e prova. A lei do mais forte, nós estamos trabalhando aqui. Então é isso. Então essa é a fábrica do seu muro. Nós só falamos de um detalhe, hein? A fábrica do seu muro era de jaspe. Semana que vem nós continuamos. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E nós terminamos na semana que vem e entramos no 19. Que Jesus nos abençoe.